Provérbios 13, versículo de número 16. Eu comecei a semana passada, irmãos, e eu falei com os irmãos, eu dei uma direção aqui para vocês, a respeito do que diz a palavra de Deus, e eu falava aqui com os amigos, porque na verdade eu comecei em Provérbios 16, 20, que na minha tradução de estudo, Provérbios 16, 20, diz assim, olha, aquele que lida sabiamente com o assunto, encontrará o bem, e o que confia no Senhor será feliz. Digam graças a Deus. O que é lidar sabiamente com o assunto? E eu expliquei que não é a pessoa diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de um enfrentamento que ela está tendo na vida, eu vou lá e vou resolver. Não, peraí, lógico, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver, eu tenho que dar o meu melhor, mas o que a palavra de Deus diz, irmãos? E aí eu me lembro que eu dei o exemplo, e eu sempre dou esse exemplo, de um grande guerreiro da Bíblia chamado-se Davi. Por que o cara era bem sucedido, irmãos? Por que o cidadão não perdia a batalha? Porque aonde Davi chegava, ele impunha temor. Porque o porquê, onde o Davi chegava, o inimigo tremia, fugia, desaparecia. Porque Davi, irmãos, ele tinha uma particularidade. O Davi, ele não dava um passo na vida dele, se ele não perguntasse para Deus. Ô Deus, o inimigo está lá, a gente sabe que ele está lá. Eu devo ir agora? Eu devo exterminar todo mundo? Eu devo ir pela esquerda, pela direita? Deus, eu dou a volta? Deus, o que eu faço? Enquanto Deus não esclarecia para ele não tomava atitude, irmãos. Amém, Jesus? Então a pessoa ela tem que começar a observar isso, a lidar sabiamente com o problema, com o assunto. É pegar o seu problema, é pegar a adversidade que você está enfrentando e trazer esse mal à luz da palavra de Deus. Bom, você está hoje enfrentando qualquer que seja o problema da sua vida. Tô. O que a Bíblia diz? Qual é a promessa que existe para a tua vida dentro da palavra de Deus? O que é que Deus está dizendo a respeito disso que você está enfrentando? O que o Espírito Santo declara diante dessa adversidade que você está tendo? E aí eu me lembro que também eu entreguei o Provérbios 13, 16, que diz assim, olha, todo homem prudente, que é o Provérbios 13, 16, negocia com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Negociar com conhecimento. Digamos que você queira vender, sei lá, seu carro, sua moto, sua bike, você tem algo para vender. Você chega lá e oferece. Aí eu pergunto para você, digo, irmão, me fala uma coisa, quanto você quer disso aí? Pastor, o senhor que manda. Bom, o que eu vou mandar você não vai gostar, porque eu vou mandar mesmo. Eu vou pegar e vou jogar lá embaixo. Entendeu? Se eu puder comprar aquilo que você tem por R$1, eu vou fazer. Não, mas quando eu vou vender, quando eu vou negociar, eu vou buscar um preço médio, quanto vale, qual é o valor disso aqui, para mim chegar para a pessoa, falar para ela, olha, eu vou negociar, é esse o valor, eu estou te fazendo por isso, e tal, até chegarem num comum acordo, certo? Em relação às coisas de Deus, irmãos, não é diferente, não sai fora do padrão, porque a Bíblia manda você agir dentro da palavra para mandar o mal embora. Mas qual é o conhecimento de causa que você tem? E aí, volta aquela velha brigazinha nossa, que eu já te falei que ela é uma briga perpétua. Se não é da tua parte, é da minha para você. Você tem que orar, você tem que se consagrar,
você tem que tirar tempo para Deus, para ler Bíblia. Conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Peraí, como é que fica a história? Eu sempre tive no meu coração, irmãos, um homem, uma mulher, não interessa a idade de ninguém, que tem conhecimento da palavra de Deus. Esse homem e essa mulher, não é que dificilmente será, não, é impossível de ser enganado materialmente e enganado espiritualmente, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra de Deus. Então eu tenho que ser prudente. O prudente é aquele cauteloso, é aquele cuidadoso. Espera aí um pouquinho, vamos lá, vamos ver, né? Pastor, como uma vez uma pessoa disse para mim: pastor, eu vivo a minha vida em oração, então eu tomo atitude e digo: Deus, vem comigo. Mas não é assim que age, irmãos. Deus vem comigo, mas aquilo que eu estou querendo, aquilo que eu estou fazendo, é o que Deus está me pedindo, é aquilo que verdadeiramente é o desejo do Espírito de Deus para a minha vida. Eu dei até um exemplo: pastor, eu quero aquele trabalho. Beleza, mas é esse o trabalho que Deus quer para você? É isso que Deus realmente quer para você? Eu vou entrar numa faculdade, eu vou estudar e tal. E eu me lembro de um caso, até de uma irmãzinha, filha de uma irmã da igreja, chegou para mim e disse: pastor, estou terminando e o ano que vem eu entro na faculdade. É filha de uma obreira. E eu falei para ela, irmã, você vai fazer o quê? Aí um dia ela chegou para mim e disse: eu vou fazer tal coisa. Eu falei: legal, bacana. Eu falei: mas você gosta? Então, pastor, mas eu vou fazer. E se então, pastor, eu vou fazer, para mim já não faria. Passou uns dias, eu conversando com ela, eu falei: e aí, está firme e forte mesmo na proposta? Não, pastor, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Eu falei: então faz o seguinte, você quer um conselho de um pai espiritual? Ela disse: eu quero, porque ela é uma gracinha de menina, né? Ela falou: eu quero, pastor. Eu falei: ore a Deus, se decida, enquanto Deus não esclarecer, não faça. Não faça por fazer, porque vai ser mais um péssimo profissional na área e não vai resolver nada. E realmente ela começou a orar, buscar em Deus e entrou naquilo que realmente ela queria. Tudo se tem que buscar em Deus. Eu tenho que ser o que, irmãos? De conhecimento. Eu tenho que ser uma pessoa que eu vou lidar com as situações, tanto as boas situações quanto as situações ruins que se levantam. Eu tenho que lidar sabiamente, dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Depois eu vou te contar mais no final, essa semana, o que aconteceu, uma direção que Deus me deu aqui para Piracicaba, que é uma coisa incrível, irmãos. Eu não tinha parado para prestar atenção, e numa dessas madrugadas minhas orando aí, Deus trouxe aquilo claramente ao meu coração, e eu falei: Senhor, obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Mas é porque você vai buscando: meu Deus, eu preciso de resposta, Deus, eu quero. A pessoa não vai agindo sabiamente, ela vai se arrebentar. Você quer ver uma declaração? É Deuteronômio 28, que esse aqui, se você não guardou no teu coração, está terrível, né? Versículo de número 1, isso aqui é cautela pura. Isso aqui, irmãos, é observar verdadeiramente a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1 diz assim: olha: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Eu sempre falei para vocês sobre Deuteronômio 28. A minha cabeça, ela funciona assim, olha, tá? Eu tenho que ler Bíblia todos os dias? Eu tenho, né? Mas pastor, uma pessoa me perguntou: pastor,
que o senhor diria para a pessoa que não lê Bíblia todos os dias? Eu diria para ela o seguinte: o dia que você não lê Bíblia, você não toma café, você não almoça, você não janta, não toma banho e, se possível, nem dorme. Pronto. Mas aí ela morre. E eu não me alimentar espiritualmente, eu estou fazendo o quê? É pior das mortes, porque aí eu morro espiritual. A minha morte é espiritual, né? Então eu acho que você tem que ler Bíblia. Você leu 2 capítulos, sei lá, do livro que você está lendo. Amém. Terminou? Vem Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14. Dá só uma lida. Mas faça isso constantemente, até que esses 14 versículos estejam verdadeiramente inseridos no teu coração, não na mente. Na mente, amanhã você se esqueceu deles, mas no coração você nunca mais vai se esquecer. Isso aqui diz respeito à vida, irmãos. São os princípios. Ele disse assim: olha, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e será que, se, nós já vimos isso antes na igreja, já preguei isso para você, mas como faz parte da pregação, eu vou dar uma passadinha por cima. Se, pode ser que eu vou ouvir, mas pode ser que eu estou dentro da igreja também, só preenchendo o banco de igreja, que eu não vou ouvir. Pastor, o senhor está falando, eu estou ouvindo. Não, você está me escutando. Ouvindo é quando você sai lá para fora e que você coloca em prática o que você aprendeu aqui dentro. Isso é ouvir a palavra de Deus. Amém, Jesus? Será que se ouvires a voz de quem, igreja? Mais alto que eu não estou conseguindo te ouvir. A voz de Deus. Você ouve a voz do seu pai, você ouve a voz da sua mãe, você ouve a voz do marido, da esposa, do filho, do namorado, do noivo, da noiva. Você ouve a voz do seu patrão, você ouve a voz de um amigo seu, que é uma pessoa íntima, que você bate um papo ali, uma pessoa de confiança, você ouve a voz. Você ouve a voz até do bisavô do seu tataravô. Você ouve a voz porque é uma pessoa já muito vivida e muito inteligente. Então marca uma coisa aí na sua mente: ninguém está acima de Deus. Não tem ninguém mais sábio do que Deus. Não tem ninguém que aconselha melhor do que Deus. Eu vejo aí de vez em quando, né, essas palavras de ânimo que as pessoas dão, que gostam. Ultimamente virou moda isso aí, certo? Você quer palavra de ânimo? Leia a Bíblia Sagrada. Você vai encontrar ânimo aqui que você nem imagina que existe, mas está aqui dentro. Amém, Jesus? Você vai encontrar muita coisa boa dentro da vontade de Deus, irmãos. Ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus tem para te falar. Não seja você dono do seu próprio caminho. Chega para Deus e diz: Deus, até algum tempo atrás, eu era dono do meu caminho e só saiu porcaria, só deu errado, a coisa não foi, não desenvolveu, não cresceu, entendeu? Eu estava lá perdido, parado, desorientado, sei lá o que. Faz o seguinte: seja a luz do meu caminho, guie os meus passos. Aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, qual é o passo que eu dou, qual é o passo que eu deixo de dar. Deus, me guia, seja o dono do meu caminho. Pastor, mas ele dono do meu caminho, meu irmão, a tua vida não é tua, é dele. Então que tudo seja dele, para a glória. Amém, Jesus? Voz do Senhor teu Deus, se ouvires, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Certo? Olha isso aqui. Cadê? Cuidado de guardar os seus mandamentos que eu te ordeno hoje.
É a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. Eu pego, alguém vai dizer para mim assim: pastor, mas aí o senhor está pegando pesado, né? Porque me fala uma coisa, como é que eu vou guardar, um exemplo, 66 livros da Bíblia na minha cabeça? Mais de 30 mil versículos dentro da minha cabeça, não dá. Nem se eu colocar no meu celular, que tem um tera de espaço, eu não consigo gravar. A hora que eu precisar, eu vou ter que procurar lá ainda. Não dá para gravar. Pois é. Pega tudo isso que eu te falei e traz para 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro qual é? O próximo como a ti mesmo. Olha aqui para mim. Pega o amar o próximo como a ti mesmo, só para você entender o exemplo que eu estou falando. Pega ele e coloca ele aqui de lado, ó. Depois você vem e pega ele de novo, porque os dois têm que andar juntos. Fica só com o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta que não pode se calar, e que eu não quero ouvir a sua resposta, é para você. Estamos, porque estamos, está no plural, amando a Deus sobre todas as coisas? Será que a nossa vida tem sido uma vida de amor verdadeiro ao Espírito de Deus, irmãos? Não, pastor, não diga nada, porque qualquer coisa que você vai me dizer, eu vou mandar você ler primeira carta aos Coríntios 11, né, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, que se nós, 29, 30, 31, se nós nos julgássemos, jamais seríamos julgados. Você se julga, não sou eu que tenho que julgar a sua vida, eu apenas estou te perguntando, estamos amando? Ah, pastor, eu estou. Se eu estou amando a Deus sobre todas as coisas, né, eu me perguntaria o seguinte: eu tenho feito realmente a vontade de Deus? Vamos voltar aí à nossa conversa. Eu tenho tirado todos os dias 1 hora para o Espírito de Deus, irmãos? Não sei. É uma resposta sua. Que aquilo que eu falo, eu prego aqui para você. A pregação chega em cada ouvido de uma forma diferente. Vai segundo a sua necessidade. Mas depois que ela saiu da minha boca, eu não me meto mais, porque aí fica entre você e o Espírito de Deus, não é mais comigo. Eu tenho me consagrado, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho, mas eu amo a Deus. Não, pastor, eu não tenho, mas eu amo a Deus. Não, pastor, eu não tenho orado, mas eu amo a Deus. Você imagina se não amasse, como é que seria? A gravidade que estaríamos. É por isso que você vê hoje nas igrejas evangélicas, tem muito pastor que não gosta que eu falo isso, certo? Mas como quem manda na minha vida sou eu mesmo, e depois de mim, em primeiro lugar, é o Espírito Santo, eu estou pouco me lixando para essa turma que não tem nada o que fazer. É por isso que você vê nas igrejas, pessoas que saíram do banco de adoradores, e hoje estão sentados no banco da religiosidade. São religiosos. Religiosos. Fiz uma postagem outro dia no meu Instagram, né? É meu pensamento, é meu, a rede social é minha, acabou e pronto, eu ponho lá o que eu quero, irmão. Põe até o Drácula de cabeça para baixo, acabou e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso. É minha. E a irmã mandou lá para mim, disse: nossa, onde já se viu um religioso se portar dessa forma? Eu olhei, eu falei, eu vou dar a resposta. Eu falei, eu não vou queimar minha energia com isso não, eu vou gastar minha energia com o que vale a pena, né, irmãos? Teve alguns que entraram lá me defendendo, eu falei, gente, fica tudo quieto. Primeiro que eu não sou líder religioso, eu sou pastor evangélico. Amém? É diferente. Certo? Será que as pessoas têm amado a Deus sobre todas as coisas?
Pastor, eu tenho. Tenho. Outra perguntinha boba, mas de uma importância tremenda. Onde você anda aos domingos que você não está na igreja? Fazendo o quê? O que é mais importante para você do que Deus? Que a hora que a tua barriga dói é Deus, a hora que o calo aperta é Deus, a hora que falta dinheiro lá é Deus, a hora que o diabo tenta com doença é Deus, quando o capeta vem perturbar a sua família é Deus, certo? E você não está na igreja porque você é uma pessoa ocupada, é uma pessoa muito sociável com os outros, mas com Deus você não tem sido. Foi o que eu te falei, pega os 2 mandamentos, só. Se eu colocar amar o teu próximo como a ti mesmo, primeira coisa que eu iria dizer, eu ia bater em cima daquele sentimento de mágoa. Gente dentro da igreja, que se diz ser cristão, que se converteu, que aceitou a Jesus, que foi batizado nas águas, que já ora em línguas, porque já foi batizado com o Espírito Santo, que, dá dízimo, dá oferta na igreja, é patrocinador, é assinante da nossa TV, é tudo. Mas tem um demônio cravado no seu coração que carrega a mágoa. Vai se converter, meu irmão. Vai se converter. Você não é convertido, você é convencido. Como que pode um negócio desse? Pastor, o senhor não sabe o que aquela pessoa me fez. O senhor não sabe quem foi meu pai, quem foi minha mãe. E daí? Você acha que teu pai e tua mãe causaram dano para você? Olha o dano que você causou para Jesus, e tem uns que continuam causando até hoje. Certo? E no entanto, na tua vida de pecador, ele veio no teu pecado e morreu por você na cruz do Calvário. Você ama o teu próximo como a ti mesmo? É fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você, se no lugar dele você estivesse, mas você tem ódio daquela pessoa, você tem mágoa daquela pessoa. Tremendo isso, né, irmãos? Não dá para entender. Mas eu sou de Deus, eu ouço a voz de Deus, pastor. Eu ando com Jesus, eu imagino se não ouvisse e se não andasse com o Senhor. Que desastre que seria você como ser humano, irmãos. Você sabe que aqui na igreja eu não vou te cobrar roupa que você usa, se o seu cabelo é comprido, se é curto, se você raspa a perna, não raspa, se você vem de bermuda na igreja, você só não pode vir sem nada. Dentro de um padrão você tem que vir. Amém, Jesus? Mas no que diz a palavra de Deus, eu vou ser rígido com você. Arda quem arder, doa quem doer. Pastor, eu não quero. Você sabe o que você tem que fazer. Mas eu já te falei aqui, vou tornar a repetir. Nessa igreja, você nunca vai ser enganado por mim, não, irmãos. Eu não tenho problema em falar a verdade aqui para você e para quem está me assistindo aí agora. Nenhum problema. Pastor, eu vou deixar de assistir. Deus te abençoe. Fique em paz. Desliga o celular aí, o YouTube, sei lá que raio que você está. Se você estiver me assistindo na televisão, desliga agora. Porque o que eu quero é levar você a ter uma vida melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha isso. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quantas vezes você chega para a pessoa, e isso eu vejo, irmãos, na igreja de tonelada. Normalmente o pessoal usa uma bibliazinha no celular. Está lá. Bíblia Sagrada. Estou aqui, em 2 Reis, capítulo 3. Mas aí o irmão está lá. Tique-tique, 2 Reis, não sei o que, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Mas de repente, ele dá uma saídazinha da Bíblia e entra onde? WhatsApp, Instagram, para conversar com o vizinho não sei do quem. Olha, irmãos, e você ama a Deus.
maravilha, né, de amor. É um amor assim, aquele amor profundo. Pastor, mas está errado. Peraí, você veio para uma reunião com quem? Com o pastor Ayrton? Você acha que eu tenho alguma coisa para você? Você acha que eu tenho algo de mim para te dar? Você está redondamente enganado, meu irmão. Você foi convidado hoje para vir uma reunião com o Espírito Santo, então respeite ele da forma que ele tem que ser respeitado. Isso aqui chama-se cautela, meu irmão. Olha bem isso aqui. Lança, falei a semana passada, Salmo 55, versículo 22, o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas a pessoa faz totalmente ao contrário. Se você respeita, coloque em prática, se você lida sabiamente com a situação, tanto a situação boa, quanto a situação perversa que se levanta contra a sua vida, trazendo tudo à luz da palavra de Deus, certo? Que quando o mal vem, Deus me ajuda, mas quando eu cresço, eu tenho que ter pelo menos um coração grato e não achar que, bom, eu consegui. Não, eu consegui nada, quem conseguiu foi Deus. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor, não à minha pessoa. Não posso fazer parte daquele bloco. Você conhece o bloco do eu sozinho? Eu sozinho sou tudo. Não, eu não sou nada, irmãos. Sou nada. Tem uma coisa que o pessoal fala aí na igreja, parece até bobeira, mas é uma coisa de uma profundidade enorme, enorme, gigantesca. Certo? Se você amanhã largar de Deus, o que muda para Deus? Ah, pastor, ele vai ficar triste, capaz de nem conseguir abençoar os outros irmãos por minha causa. Você acha que acontece? Ele deixa de ser Deus? Ele perde a essência como Senhor? Nenhuma. E você? Você perde tudo na tua vida, meu irmão. Você perde tudo. Mas pensa numa pessoa que perde tudo. Mas se a pessoa não tem esse discernimento, não quer, não. Deuteronômio 28 mesmo, vai lá no versículo 58 agora. Se não tiveres cuidado, você não tem um cuidado, você não quer, de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas, e as pragas das tuas sementes, que são os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, daí por diante, quem vier mais, grandes e duradouras pragas, e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Você sabe qual foi o maior mal do Egito, irmãos? Ah, pastor, foi a praga do gafanhoto, não a do sangue, não a das rãs, não a morte dos primogênitos. Para eles talvez tenha sido, mas para o povo de Israel foi exatamente mais de 400 anos de escravidão, irmãos. Você não tem que ser escravo. Amém, Jesus? Você não tem que ser escravo. Você não tem que ser escravo. Mas se você não der ouvidos ao Senhor, você será. O pessoal conta uma historinha por aí, acho que você já conhece, que o cidadão estava em cima de um muro. Do lado de cá, direito, estava Jesus, do lado esquerdo estava Satanás. E quando o rapaz que estava em cima do muro olhava para Jesus, Jesus dizia: vem, desce, vem para cá, vem para cá. Aí ele olhava para o lado de Satanás, Satanás mudo, quieto, não falava nada. Ele olhava para Jesus, Jesus, vem, desce, vem para cá, pula para cá. Ele olhava para o lado de Satanás, Satanás quieto.
Ele ficou meio invocado com aquilo. Falou, Jesus está me chamando, Satanás fica só me olhando, não fala nada. Chegou para o capeta e perguntou, disse, me diga uma coisa, por que você não fala nada? Aí o Satanás olhou para ele e falou, porque em cima do muro já é meu. Você tem que ser decidido na tua vida, irmãos. Ter decisão. Amém, Jesus? Ter decisão em todas as áreas da sua vida. Você não tem que ser escravo. Você está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Você hoje está numa certa escravidão porque te faltou em algum momento a sabedoria dentro da palavra de Deus. Ela foi desprezada de alguma forma por você. Você hoje talvez não está melhor exatamente por isso, irmãos. Porque quando eu viro as costas para Deus, querendo ou não querendo, viu, irmãos? Que evangelho não tem meio termo. Evangelho, tá? Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou vai ou racha. Se eu virei as costas para Jesus, eu estou olhando para o mal. Eu virei as costas para o mal, eu estou olhando para Jesus. É simples o evangelho. Evangelho, irmãos, é auto-renúncia. Evangelho não é autopromoção, é auto-renúncia. Mas uns querem fazer de promoção, de engrandecimento, de não sei o quê, de BBB. Você vê às vezes até entre próprios pregadores. Existe isso, pastor? Meu Deus do céu, como é que existe? Entendeu? Como que existe? E há muitos anos na minha vida eu fiz a opção de não me envolver nisso. É mais ou menos assim, ó. Eu sou melhor que você. Mas você é melhor do que eu o quê, rapaz? Você tem dor de barriga. Você vai no banheiro. Você come arroz e feijão. Você precisa dormir. Se você morrer aqui agora, você vai para o cemitério, que nem eu, como qualquer outra pessoa. Do pó foste formado, ao pó tornará. Você não é melhor do que ninguém, não. A partir do momento que você acha que é melhor do que alguém, você já é o pior de todos. Quem quer ser o melhor, o primeiro, que seja o último. Amém, Jesus? Conhecer, irmãos. Saber. Buscar. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar? Eu vou te perguntar um versículo da Bíblia. Eu começo esse versículo e você termina ele para mim. Combinado, pessoal? Inclusive os amigos que estão em casa também. Eu começo, a hora que eu parar, você fala aí. Certo? Esse versículo diz assim, olha. Os humilhados... Vamos de novo, que regula o som deles aí para mim. Ô Daiane, aperta o botão X aí que regula. Vamos lá de novo. Esse versículo diz, os humilhados... Então fala o versículo todo aí para mim te ouvir. Não, eu vou embora, irmãos. Eu acabei de falar aqui agora. Qual é o versículo, irmãos? Você crê nesse versículo? Sim ou não? Quem crê, diga amém. E aonde está escrito isso? Que bagaçada, hein? Você fala esse versículo para todo mundo e não sabe. Olha que coisa impressionante, né? É verdade ou não é? Você fala, não, pastor, não é que eu não sei, eu não me lembro. Então vamos deixar assim, não me lembro, para ficar um pouquinho mais bonitinho para o seu lado. Certo? Mas como eu não gosto de ficar bonitinho para o teu lado, eu gosto de complicar para você, meu irmão, eu vou te dizer que esse versículo não existe na Bíblia. Não tem esse versículo, os humilhados serão exaltados, não tem isso. É, meu irmão, eu tenho provado para você que quem lê a Bíblia não é humilhado, né? Pois é.
Você sabe o que existe na Bíblia? Que aqueles que se humilham perante a potente mão de Deus serão exaltados. Esse versículo tem, mas humilhados serão exaltados não tem. Uma irmã uma vez falou para mim: pastor, como está escrito na Bíblia, faça por onde que eu te ajudarei. Falei: mas que capeta é esse? Que Bíblia que tem isso? Na minha não tem. Eu não leio Bíblia. Falei: Wanda, vou procurar um oftalmologista aí, porque eu não estou encontrando. Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu continuar falando, eu choro. É tão bonito, é tão profundo, emocionante. Nada disso existe, irmãos. Procura conhecer mais, irmãos. Procura saber mais. Amanhã Deus te dá um trabalho aí de alguma coisa na vida. Sei lá qual é a sua profissão, o que você faz. Olha, no mínimo você tem que conhecer aquilo que você está fazendo. No mínimo. O Gabriel, quando estava fazendo faculdade, vivia falando para o Gabriel, eu falei: esquece, Gabriel, faculdade você não vai aprender, se aprende é prática. O que ensina o caboclo é prática, é o agir todos os dias. Eu nunca vou me esquecer, o dia que o meu pastor chegou para mim, e disse assim para mim, disse: Ayrton, na verdade teve outras antes, né? Um dia um missionário chegou em Ribeirão Preto, irmãos. Estava lá eu, meu pastor, e o missionário chegou. Aí estava no escritório, ele sentado conversando, eu no canto em pé, que eu estou aqui é para servir, e não para ser servido. E aí surgiu um assunto a meu respeito. O meu pastor disse assim, disse: missionário, o Ayrton faz reuniões. Faz, Ayrton, faço. Mas sabe, missionário, eu estou começando naquilo que eu estou aprendendo, eu estou colocando em prática. Ele falou: então vai lá e faz a reunião. Eu falei: que reunião? Ele falou: vai lá no salão da igreja e faz a reunião. Eu falei: mas acabou a reunião, missionário, o povo já foi embora. Ele falou: mas tem a cadeira e tem os anjos, e eu quero que você faça a reunião toda. Você sabe o que é pregar para a cadeira e para os anjos do Senhor? Missionário e meu pastor ali de porta aberta, me olhando, e eu aqui, boa noite, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou, na época era o reverendo Ayrton. Vamos começar a nossa reunião, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tinha hora que me dava vontade de rir, mas eu falei: não vou rir, eu vou continuar sério aqui, porque o negócio é mais sério do que eu penso, né? E vamos lá e tal. Isso, coloque a mão sobre o seu coração e cante comigo. Cantei umas 3 musiquinhas de louvor, sozinho lá, né? Sozinho não, eu acredito que os anjos do Senhor estavam por ali, irmãos. Isso, agora podem sentar, nós vamos adorar a Deus batendo palma. Cante comigo, e batendo palma lá, cante comigo, irmão. Preguei, falei livro, capítulo, versículo, pedi oferta, fiz tudo para as cadeiras. Terminou, eu fiquei ali na reunião 1h10, e o missionário e meu pastor lá me olhando. É prática. É na prática que você vai aprender da palavra de Deus. É praticando que você cresce. É praticando que você vai desenvolver na vida. Entendeu? Se você vai na sua profissão, você tem que no mínimo conhecer aquilo que você está fazendo. Nem que seja o básico para começar, mas você tem que conhecer. Amém? Amanhã não, pastor, eu vou lá e, sei lá, vou para as cabeças lá. Ah, é assim? Eu durmo hoje, amanhã eu levanto, vou dar meu jaleco, meu esfigmomanômetro. Você conhece isso, irmãos? Já ouviu falar desse trem? Já ou não? Pois é. Procura saber o que é o esfigmomanômetro. Tá bom? Você conhece, Lucélia? O que é um esfigmomanômetro? Não conhece? Não sabe? Então você vai procurar saber, depois você me fala. Domingo que vem eu falo de novo, aí você me dá a resposta. Tá?
e vou para um hospital consultar. Chega lá, quem é você? Doutor Ayrton. Mas doutor de quê? O que eu sou doutor? Eu me preparei para isso? Sou médico? Tenho conhecimento? Não tenho nada? E por que com a palavra de Deus a gente vai de qualquer jeito, irmãos? De qualquer forma. Então, amados, fica esse recado hoje de Deus para você. Não deixe o mal se levantar. Levantou? Coloque ele por terra. Pegue o seu problema, traga junto à palavra de Deus. Amém, Jesus? O que é que Deus diz a respeito disso? O que é que Deus está falando a respeito do seu lar, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde, do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento? Ah, pastor, o problema não é comigo, o problema é com o marido. O que Deus diz a respeito dele? Ah, sabe, pastor, eu sou uma mulher. Mulher, a Bíblia não fala de homem sábio, a Bíblia fala de mulher sábia. Seja sábia e não a tola que derruba com as mãos. Amém, Jesus? Mas não, eu sou assim mesmo, pastor. Parece aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, você sempre... Não tem uma música que fala isso? Peraí, você nasceu assim e não se converteu, não teve mudança? Tua vida não mudou? Você não aceitou Jesus? Não teve uma inversão de valores aí? Não saiu a praga da tua vida para entrar a bênção? E como é que você é assim mesmo? Comece a observar mais os seus passos, irmãos, para que Deus possa ser exaltado e glorificado através da sua existência. Você não está aqui à toa. Que a sua vida seja todos os dias um bom testemunho para o Senhor. Esse é o recado de Deus hoje para você. Eu paro aqui e a semana que vem eu vou terminar, irmãos, aquilo que eu comecei aqui com você, porque a semana que vem eu termino essa pregação aqui em o nome do Senhor Jesus. Mas coloque em prática. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? Curve a cabeça e feche os teus olhos. Pai, no demais que o Senhor fale com cada irmão, com cada pessoa que aqui está. E eu tenho a certeza que enquanto pregava, Deus, a palavra do Senhor, ela chegou a esse coração que já estava aberto para Ti, porque tem pessoas também que não abrem o coração para o Senhor. Elas são a dona da verdade, ela é a dona da verdade dela, e às vezes até dos outros, mas a pessoa não abre o coração para o Senhor. Mas eu sei que esses que abriram, essa palavra está chegando de uma forma, meu Deus, que vai abençoar, que vai trazer transformação, que vai gerar no coração deste meu irmão, desta minha irmã, uma bênção, que vai trazer à existência, como diz em Romanos 4,17, as coisas que não são como se já fossem. Então, Pai, abençoe esta vida, abençoe este lar, abençoe esta família,